Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anauim. Eu já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão, se inscreva no canal da comunidade, também compartilhe com seus amigos, familiares esse estudo bíblico. Pegue sua caneta, sua Bíblia, sua agenda, para que a gente dê início ao estudo bíblico de hoje. Ontem não foi possível postar o vídeo, mas hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Vamos iniciar com a ação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina todo o nosso coração, toma conta das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, realiza em nós tudo aquilo que tu desejas fazer. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada um de nós. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 19. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro, para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecimento, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quadruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu que procurava ver Jesus, sobe numa árvore, significando também a nossa pequenez diante do Senhor. Para que nós possamos ver Jesus, nós precisamos também procurar se elevar, porque somos de baixa estatura, não conseguimos nem ver o Senhor na nossa baixeza, na nossa miserável condição. Mas quando nós nos colocamos humildemente, sabendo da nossa pequenez, aí é que nós se elevamos para chegar próximo de Deus. Quando nós nos abaixamos cada vez mais, quando reconhecemos a nossa pequenez, é que nós subimos nessa árvore. Então Jesus vai à casa de Zaqueu, e Zaqueu diz que vai dar metade dos bens dele aos pobres, e se ele defraudou alguém, vai restituir 4 vezes mais. A lei falava em 2 vezes mais, mas Zaqueu foi além da lei. Ele foi realmente reparar aquele mal que ele havia feito. Então Jesus disse que a salvação entrou naquela casa a partir do momento que ele recebeu Jesus e se abriu a graça de Deus. Jesus, ele mais uma vez vem afirmar que ele veio procurar salvar o que estava perdido. Então, cada um de nós que talvez estejamos vivendo longe da graça do Senhor, o Senhor veio justamente para salvar a nós. Mas é necessário, assim como Zaqueu, se abrir essa graça. Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem de nobre linhagem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhe 10 minas e disse-lhe: fazei-as render até que eu volte. Ora, os seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que ele reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais haviam confiado o dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse-lhe. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse:
Tu também fica à frente de 5 cidades. Veio outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina, que depositei no lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não depositastes e colhes o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Porque ele então não confiastes o meu dinheiro ao banco. A minha volta eu teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10. Responderam-me: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos: quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto aos esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. Jesus vai contar uma parábola de um nobre que vai receber a investidura. Ele vai investidura real. Algumas pessoas não querem que este nobre reine sobre elas, né? E mandou a embaixada para dizer que não querem que ele reine sobre eles. Ao mesmo tempo, o nobre aqui distribui minas a cada um dos seus servos. E no retornar, alguns entregam aquele rendimento que aquela mina deu, e da medida que aquele rendimento daquela mina é a medida que o nobre dá de cidades para eles governar. Primeiro, analisando esses servos, né, acho que fica bem claro que Jesus, ele nos deu talentos para que nós multipliquemos. Se nós, mesmo sendo servos do Senhor, nós escondermos esses talentos, nós iremos perder aquilo que Deus teria para nós, certo? E isso aí fica bem claro. O outro ponto é que esse nobre, ou seja, é Jesus, ele subiu aos céus, e quando ele voltar, ele vai voltar com toda a sua glória, com toda a sua realeza, certo? Enquanto Jesus estava na terra aqui, ele veio de maneira humilde, de maneira simples, mas na sua segunda vinda ele virá glorioso. E aquelas pessoas que não quiserem que Jesus reine sobre elas, né, infelizmente irão para o destino que elas escolheram, por não querer que Jesus reine sobre elas. Então, é isso que essa alegoria, que essa parábola fala aqui, que Jesus vai aos céus, e quando ele voltar, ele vai voltar coberto de glória, revestido de sua glória, né? E aqueles que não quiserem que ele reine sobre eles, irá para o destino que eles próprios escolheram. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: ide ao povoado da frente, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou. Soltai e trazei. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis: o Senhor precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarrava o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus, e estendendo suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou a gritar alegremente, a louvar a Deus e com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto, e diziam: bendito é aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Alguns dos fariseus da multidão lhe disse: mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. E como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz,
Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos, pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras e te rodearão, e te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti e a teus filhos, no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que fostes visitado. Jesus aqui fala sobre Jerusalém, que não reconheceu o tempo que foi visitado, ou seja, Jesus é Deus que visitou essa terra, e Jerusalém, aquele povo que era separado, aquele povo que foi instruído desde o início, né, da sua origem, não reconheceu o seu rei. E aí Jesus vai dizer que não ficará pedra sobre pedra, né? Por volta do ano 70, houve a invasão em Jerusalém, e realmente foi destruído tudo, né? Até o templo foi destruído, e de lá para cá nunca mais foi reconstruído. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. E ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia enlevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus aqui já entrou em Jerusalém, começa a ensinar no templo, expulsa os vendilhões, o que vai causar mais ainda animosidade dos fariseus e dos chefes do povo contra Jesus, certo? Então, nós já estamos partindo para as últimas partes do Evangelho de São Lucas, né? Não deixe de acompanhar o estudo diariamente. Quando a gente não puder fazer o estudo, você pode dar continuidade da sua casa mesmo, e no outro dia a gente fará e com a explicação, certo? Importante nós não deixarmos de lermos a Bíblia em hipótese alguma. Amém? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.